tô bem, graças a Deus, né? Tirando Maravilha! essa loucura toda aí, né? Mas faz parte, né? Faz parte do processo, faz parte do aprendizado aí, né? Que bacana! Vamos esperar um pouco a rapaziada entrar. Que bacana que a gente está realizando isso, viu, irmão? Eu tenho o hábito, bom, deixa o pessoal chegar um pouquinho mais aí, que a gente vai. Opa, bastante gente, que bacana. Legal, né? Bem-vindo todos, muito bem-vindo. Obrigado pela presença de todos vocês aí. É muito interessante isso, como os encontros acontecem, né, irmão? Porque a gente acabou se conectando a partir de uma terceira pessoa, do Douglas, e hoje eu acabo tendo o privilégio de poder atender com você no coach, né? O Kleber é meu coach, para quem não sabe ou para quem não viu os vídeos, e é uma imenso prazer poder fazer esse trabalho com ele, porque, como a gente sempre fala, é a missão da minha vida, trabalhar com isso, trabalhar dessa maneira, e ele me dá essa oportunidade de exercer isso. Então, eu sou muito grato por isso. E à medida que a gente vai estreitando o nosso trabalho, a nossa comunicação, a gente inevitavelmente vai se apropriando mais da história de vida das pessoas. E eu sempre tenho dito para ele o seguinte, eu falei, cara, sua vida precisa, as pessoas precisam saber. Não é, irmão? Ah, Eu sou até insistente com isso em relação a você, né? E acabou que a gente culminou nessa live aqui, né? Porque é muito bacana, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, normalmente a gente discute dentro da nossa. Eu estou falando um pouco mais aqui, irmão, só para a gente esperar o pessoal entrar um pouquinho não, mais, tranquilo, tranquilo. beleza? Tá E, tranquilo. e dentro do nosso trabalho a gente discute as nossas 5 saúdes, né? Isso. Aquela questão lá da saúde física, espiritual e mental, profissional e financeira, que aliás é o que a gente vai acabar dando um pouquinho mais de ênfase nesse nosso bate-papo hoje, saúde familiar e social e intelectual, que na verdade nós somos Caminha tudo junto. isso. E especificamente hoje o nosso trabalho está focado na financeira, profissional financeira, com ênfase na financeira e mais especificamente em independência financeira. Mas o que a gente vai discutir hoje é uma coisa um pouco que antes de chegar aqui, parece-me que a história não foi sempre assim, né, irmão? É, Tem uma trajetória. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente aí, que você hoje é o professor Kleber, né? Que a rapaziada adora, ama de paixão. Aliás, eu vou até ilustrar aqui uma passagem que foi bem interessante, né? Aqui no meu condomínio, a gente tem um espaço aberto que hoje, diante das circunstâncias, a gente acaba não podendo usar, né? E uma das primeiras sessões que eu fiz com o Kleber, a gente fez ali naquela mesa. frente à E piscina, né? exato. E aí a gente tá ali batendo papo e eu percebi rapidamente que boa parte das crianças aqui do meu condomínio estudam na escola que ele dá aula. Porque a gente tinha que interromper a nossa sessão, o nosso bate-papo de 5 em 5 minutos. E os alunos vinham, professor, o que você está fazendo aqui? Mas uma alegria e aquilo, puxa, e a gente como adora e valoriza absurdamente o trabalho do professor, que é uma coisa, tem uma participação tão fundamental na formação e na orientação da criança, né? Aquilo me fascinou, né? E óbvio que eu continuei o trabalho com você e eu fui percebendo que realmente você tem essa aura especial e é óbvio que a tua história de vida corrobora com isso, né? Você me contou algumas coisas, mas eu acredito que a gente vai poder enriquecer muito mais.
Então vamos lá, antes de você ser o professor Kleber, parece Tem o Catatal, né? O Catatal, né? O perfil tá como Catatal aí, né? Mais conhecido. Mais conhecido como Catatal. E você inicia lá a sua vida numa infância dentro da periferia de Mauá. E aí eu queria que você falasse um pouco mais desse período lá. Primeiro, boa tarde, né? Para mim é uma novidade nesses tempos modernos que a gente está tendo agora, né? Os encontros presenciais, eu prefiro ainda os presenciais, né? Com abraços, com sorrisos, com piadas, com histórias, né? Mas esse é o caminho, acho que é uma ferramenta que não tem como voltar mais, né? Então, eu quero dar boa tarde a todos que estão aí na live aí. E para a gente ouvir um pouquinho, conversar um pouquinho, aprender um pouquinho, né? Acho que isso é muito importante. E você, Vitor, quero de antemão já agradecer, né, o trabalho que a gente tem feito junto. E tem sido muito legal, né? De perceber outras coisas, ter a vida, ter outros olhares para as coisas, né? E principalmente nessa questão que a gente talvez seja o maior foco nosso, talvez não seja o maior foco da nossa live hoje, que é a questão financeira, a gente vai falar um pouco mais de vida e vai entrar automaticamente nisso daí, né? Sim. Mas, sim. assim, eu queria começar contando um pouco, né? Já que a pergunta tua na minha infância, eu posso dizer assim que eu tive uma infância muito, muito, muito feliz. E aí, muitas vezes, nesses estudos que a gente tem feito, né, Vitor? As pessoas muitas vezes associam a felicidade a dinheiro, né? E assim, eu posso dizer que eu fui privado de muita riqueza, mas não tanto, nem um pouco dinheiro, né? Então, na verdade, eu morei em Mauá, nasci em Santo André, na verdade, mas só o hospital, mas fui criado em Mauá, uma família, meu pai, minha mãe, na época não tinha minha irmã ainda, uma rua muito pequena na periferia de Mauá, e assim, a gente tinha muito tempo, era muito gostoso, então você tinha que ir atrás das coisas, brincar, a brincadeira sempre era com os amigos, era na rua. Eu sempre desde muito novo, gostei de bola, gostei de jogar bola. Então, tinha uma coisa muito interessante. Na minha rua, eu era um dos mais novos na época, na minha rua. Então, você tinha que aprender aquela malandragem de viver a vida, de sair das coisas, de situações adversas, para você também ter as coisas, né? Minha mãe sempre muito atenta, né? Eram religiosos, tal, meus pais. Mas sempre muito atenta, preocupado com a escola, mas assim, a gente não esbanjava muita coisa, né? Então tudo era muito no limite ali, com muita dificuldade, mas muito prazer, assim, muita alegria de brincar o tempo todo, de muitos amigos. Característico dessa periferia, onde também eu pude viver o meu período de infância. E a gente se restringia em estar com os amigos, e no nosso caso, isso é um ponto comum entre nós, a bola, né? A bola, né? Não é comum o gosto pelo time de futebol, mas pela bola esse time seu aí não tá né? com nada, né? Ó, você pode ver, ó, tem 20 pessoas na live, tem no mínimo 18 é corintiano. Ah, não, aí eu quero essa manifestação aí, quero que os parmeirenses aí gritem aí. Tô vendo aí, ó, o Cezão é o São Paulino doente, tem um São Paulino pelo menos aí. O Marcião também já entrou aí, o Marcião, pelo que eu lembro, eu acho que ele era palmeirense, hein, velho? Corinthians. Mas é lógico que isso tudo de uma... Olha lá, minha prima já falou, ó, Palmeiras, ó, tamo junto. Ó, o Palmeiras tá grande aí. Então, dentro deste universo, a gente acaba tendo essa questão do coletivo, né? De você se relacionar, de você poder trabalhar. O Lucas falou tricolor, também tem tricolor. Importante é a gente ter todas as cores dentro daquele propósito que é a gente trocar ideia, né? Exatamente. Todos bem-vindos, todos muito bem-vindos. Muito, muito legal mesmo todos vocês estarem aqui conosco. E aí você tem um exercício onde a coletividade te reclama algumas posições, que nem você disse, né? Agora, uma malícia para poder lidar com uma situação de conflito, e que toda essa vivência ali
muito, muito útil hoje dentro de um ambiente de negócio, profissional, né? E até mesmo na disciplina em relação à educação financeira. Mas muito bem. Então você disse para mim que você amava o futebol. Como é que isso se tornou mais sério em você? Porque normalmente a gente, moleque, brasileiro, 99% é da bola, né? Alguns acham que são, né? Como eu, por exemplo, eu sempre achei que eu fosse e tal, tudo. Mas eu sempre amei. E a maioria de nós outros a gente ama. Mas parece-me que isso se tornou um pouco mais importante para você. Não, Fala disso. é interessante você falar um pouco sobre isso, porque remete um pouco à infância, né? Isso vai um pouco com o meu pai, né? O meu pai era um cara, era religioso, tinha uma determinada religião, mas era corintiano, mas assim, um cara muito contido, bastante corintiano, bastante contido, né? E eu lembro assim, a primeira manifestação de infância que eu lembro assim em relação ao time de futebol foi quando o Corinthians, eu tinha 4 anos, 5 anos, quando o Corinthians ganhou do São Paulo em 82, gol do Birubiru, eu ganhei uma camisa do Corinthians, então tinha um pouco essa fantasia toda, né? E aí gostava de futebol, na periferia, aquelas ruas de terra, tudo. Qual que era a sua opção de vida? Jogar bola. Então, aí que acontece. Isso é muito interessante, né? De como se resolver, sair dos problemas, né? Como eu te falei, os meninos da minha época eram mais velhos. E eles brincavam de um jeito assim naquele jeito. Hoje é bullying, né? Mas naquela época era um bobinho. Se você não pegasse a bola, você tomava croque, né? Que era um cascudo na cabeça, assim, né? E aquilo foi me dando desde moleque, pô, não quero ficar apanhando o tempo todo, né? Então aí que aconteceu? Eu comecei brincava com bola, dormia com a bola do lado, e aí começou aquele papo. Uma vez eu estava com 7 anos, e eu tinha um amigo, até infelizmente faleceu, finado Gé, e ele é um cara que era muito meu companheiro assim, de futebol desde criança, né? E aí eu jogava bola na rua, e todo mundo, você joga bem, você joga bem, joga bem. Você não quer fazer um teste no Grêmioense? E aí eu fui, passei no teste lá, muito moleque, muito novo, né? Ainda E aí, amador, né? e aí tinha que falar com o meu pai, né? Só que aí meu pai não aprovou, cara, porque meu pai tinha as questões religiosas na época e tal. Não fiquei bravo com meu pai, mas assim, o que eu fazia? Eu ia escondido, né? Não é exemplo para ninguém fazer isso. Mas eu ia escondido, tal, essas coisas. E aí chegou uma determinada época, eu lembro bem disso, a minha mãe viu que não tinha mais como segurar, falou, ó, então deixa ele ir, tá fazendo bem, tá, você tem que ir bem na escola, né? E aí eu comecei a crescer, não cresci muito não, tá? Mas assim, comecei a ficar mais velho. O E aí catatal não comecei é a à toa, jogar, né? aí eu estava nas escolas que eu jogava, sempre os professores me escolhiam para jogar. E aí eu tive uma formação muito boa. Até agradeço muito ao meu tio Carlos, nem sei se ele está na live, mas é uma pessoa que eu agradeço, porque eu estava numa escola muito. Tinha muitos problemas de violência, essas coisas. Foi uma grande aprendizagem. E aí ele pegou, mudou, me levou para outra escola. E aí lá o SESI incentiva muito essa questão do esporte, né? E aí foi quando comecei a jogar no time da escola, aí jogava, aí fiquei um tempão no Grêmio já jogando, e aí jogava, aí quando fui ficando mais velho, joguei na Várzea, e aí foi. E foi uma época Legal. boa, assim, da vida, né? Que faz você amar o futebol, faz amar as coisas, né? Mas foi de aprendizagem, mas nunca abri mão da escola também, né? Sim, importante, né? Mas isso tomou um vulto. Quando você diz que você tinha um sonho, você diz que você tinha um sonho de você se profissionalizar como jogador de futebol. Então, me parece que aí você, mesmo não conscientemente, você acaba impondo a você um propósito definido, né? Isso não é racional, mas você define para você. Quero ser um jogador profissional, né? É lógico que quando a gente está nessa idade, quando a gente está nessa diversão, nessa brincadeira, nessa coisa toda, a gente não imagina o tamanho da estrada. E eu acho que isso que está o barato, né? Porque à medida que a gente vai crescendo e vai ficando mais velho, talvez a gente acaba vendo dificuldade e problemas em tudo.
Quando você se propôs a isso, você tinha um sonho de ser jogador de futebol de fato? Então, Vitor, mais ou menos, entendeu? Mais ou Hum. menos. Porque foi assim, Fala disso. eu tive esse sonho, eu só tinha isso na minha cabeça. Eu queria jogar futebol até meus 16 anos, por aí. 15, 16 anos. E aí eu fui mandado embora do lugar que eu jogava, e aí voltei para casa, e aí minha mãe, mãe e pai, né, falou, ó, eu não queria fazer nada, só queria jogar bola, soltar pipa o dia inteiro, era minha vida, essa era a minha vida. Então eu não queria muito, assim, eu tinha que dar certo jogando futebol. Só que aí, e minha mãe, isso eu dou graças a Deus à minha mãe e ao meu finado pai, né, eles foram muito especiais, até hoje, assim, minha mãe não é de se meter na minha vida, ficar dando palpite, não é muito disso. Minha mãe, assim, quando eu peço uma orientação, quando ela vê que a canoa tá afundando, aí ela entra, mas ela não é muito assim, ela deixa muito. Ela criou a gente com muita autonomia, assim, tanto eu quanto a minha irmã, né? E isso é muito legal, assim. E aí, quando eu fui mandado embora, tava em casa, e aí um dia ela me chamou para conversar, já era adolescente, mocinho já, né? E aí ela me chama para conversar, e numa dessa conversa ela fala: ó, ela e meu pai, né? Alguma coisa você tem que fazer. Ficar em casa sem fazer nada, não existe essa possibilidade. Ou você vai arrumar um trampo, ou você vai. E aí eu falei, mas eu não quero, não quero, não quero. E minha mãe era professora, né? Minha mãe era professora, trabalhou 23 anos na rede pública, né? E aí ela falou assim, por que você não faz na faculdade? Aí eu falei, mas pra quê? Ela falou, não, faz educação física. E aí Bacana. eu fui até já pedi 1000 vezes desculpa pra ela, eu fui super grosso com ela. Falei, mas pra que fazer educação física? Pra ser pobre que nem você, não sei o quê. Sabe, adolescente ou rebelde, né? Caramba! É. Aí, cara, A foi isso. revolta, a revolta daquele filho que tá tudo no controle, né? Tá tudo Pra bacana. quê? Jovenzinho, todo Sim, solto, né? sim. Então, aí, quando minha mãe me fala aquilo, e eu falei, não, tá, eu vou prestar. E aí eu estava numa escola estadual à noite, né? E aí eu gostava muito de história na época, da disciplina história. Eu ganhei uma inscrição no vestibular. Aí eu desencanei do futebol. Aí brincava na Abandono. várzea, todo domingo brincava na várzea, jogava, desencanei de vez. E aí eu entrei eu ganhei uma inscrição para fazer um vestibular em história e para prestar vestibular. E aí eu falei assim, não, na minha cabeça, naquela época, né, quem é advogado ganha dinheiro, ganha muito dinheiro aí. Então, na minha cabeça era aquilo, né? Muito fechado. E aí eu prestei na FMU também direito. Aí eu prestei, aí minha mãe falou, ó, eu passei, eu vou fazer direito. Ó, eu não tenho dinheiro para pagar a tua faculdade, nem a tua matrícula eu tenho dinheiro para pagar. Aí fiquei revoltado, tal, naquele momento. Aí foi quando minha mãe entrou na minha vida. Aí ela pega e fala assim, ó, filha, eu nunca te pedi nada. Eu falei, mas você jogou bola a vida inteira, você foi atleta, tal. Por que você não experimenta fazer. Por que você não faz educação física? Se você fizer e não gostar, você fazer o quê? Você para. E vou dizer, eu só tenho 3 meses, pelo menos 3 meses da faculdade de educação física, eu consigo pagar. De direito, eu não consigo nem a matrícula. Sua mãe disse isso para você. Aí eu fui dormir. Ah, não, eu não quero isso. Não é fui dormir, mas aquilo ficou remoendo, né? Sabe aquela coisa que fica remoendo? Aí chegou no outro dia, eu falei, mãe, eu vou fazer a matrícula. Aí, cara, minha vida mudou, assim. Minha vida por que muda? Porque quando eu moro em Mauá, eu passo no vestibular lá na Unisa, que era antigo OSEC, né? Lá no Grajaú, né? Sim, Então eu era sei muito onde é. difícil. Era muito difícil. Então, eu comecei estudando de manhã, né? Então eu acordava, eu lembro disso, uma passagem. Quer falar, Vitor? Não, não, não. Não, aí Continua. com muita riqueza, que era legal, assim, porque eu não tinha o dinheiro, minha mãe não tinha a condição para pagar, assim, né? E aí ela falou: você tem 3 meses, depois de 3 meses você vai se virar. Então eu usava de manhã, era muito interessante isso. E como eu não tinha que comer, não tinha dinheiro para comer lanche, nada na universidade, eu almoçava 3h30 da manhã para pegar o primeiro trem na estação do Guapituba, em Mauá, 10 para as 4. Então era arroz, feijão, comia. Então, Aí eu peraí, dá uma situada nisso. Você morava em Mauá e estudava aqui no Grajaú. é, Quantos aí km isso? Dá não, uma ideia pro KM eu não sei pessoal. mais ou menos, mas vou te falar como que é. Hora, Você vai entender a tempo. distância. Aí, detalhe, às vezes não tinha dinheiro nem para passagem. Então, o que eu fazia? É errado, mas a gente tem que estar contando, tá o livro aberto hoje, né? Eu pulava a estação do trem para não pagar a passagem do trem, né?
Então, aí pegava o trem, aí eu descia, aí eu descia na Luz, aí da Luz eu pegava o metrô, já tinha aquela baldeação lá, né? Aí, não era no Brás, era na Luz. Aí na Luz eu ia até Vila Mariana. Aí da Vila Mariana eu pegava um ônibus de mais ou menos 1 hora até a faculdade. Mas assim, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca reclamei, Vitor. Uma coisa muito legal, assim. Bacana. Tipo, eu tinha um ideal, assim. Falei, meu... E, Sim. interessante. Quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo, isso tem a ver um pouco com a história, né? Era ser técnico de futebol. Era trabalhar com o futebol. Era o meu objetivo. Era isso. Joguei bola, tal. Quero trabalhar com futebol. E aí, quando eu entro na universidade, meu, o mundo faz assim, né? Aí, com esse meu jeito, conversar com as pessoas, era muito tímido também, não parece, mas era tímido, assim. Mas a bola une, né? O futebol une, né? Sim. Aí foi indo, foi caminhando. E tem história ainda, isso aí, muita história bacana. Segura aí. Bacana. Veja interessante, eu vou começar a fazer uns paralelos. Aliás, é um livro que tanto eu como o próprio Douglas, o Douglas pensando em nós. O Douglas também não está aí, esse danado, né? Sem vergonha, né? Esse sem vergonha, deixa ele com nós. Mas, Clebão, o que eu pensei aqui? A gente já discutiu muito a respeito do livro Mais Esperto que o Diabo, que, aliás, é uma leitura que você está fazendo agora. E eu acabei de fazer e fiz uma série de posts na minha rede social. Aqui, ó, as anotações, ó. Aí, ó. Isso é outra coisa importante, que é uma característica que eu percebo em você nas nossas sessões. Tudo que você faz é importante a gente não fazer com superficialidade. Então percebam na história do Kleber, e aí falando para todos nós, para a gente trocar ideia, e fiquem à vontade para fazer intervenções a hora que vocês acharem prudente, fiquem super à vontade. Você percebe que lá atrás ele tinha um propósito que era jogar futebol, né? Era um aluno aplicado, olha lá. Minha esposa tá dando um pano, passando um pano aí pra você, hein, ó. Minha prima também, ó. Aí, ó, tá vendo? Então, mesmo estando lá atrás muito novo, a gente tem o que a gente chama de um hábito que é imprescindível para você alcançar os seus desejos, as suas coisas, que é um propósito definido. Então, quando eu digo que eu amo, que eu gosto de futebol, eu ponho isso na minha meta e vou atrás disso. A hora que eu tenho um propósito definido, as vicissitudes que acontecem no meio do caminho não me impedem. Então, percebam, o Kleber morava em Mauá, vinha estudar aqui. Aí, ó, o mano Dodô chegou aí, ó. Ainda bem que a gente falou antes dele, hein? Tá na área. Irmão, o Douglas é outro coach meu aí, irmão. É o padre. É o padre. Um beijo, irmão, bem-vindo. Bom tê-lo conosco aqui. Então, o propósito definido segura a gente na reta, na estrada. Isso é importantíssimo. Então, a ideia é não levante da cama sem saber o que você vai fazer no teu dia. E isso serve mesmo para a quarentena. Então, é importante que a gente tenha o nosso planejamento, os nossos passos, a partir do momento que eu sair da minha cama. O que eu vou fazer, porque foi isso que manteve ele na linha do Clebão. Ele vinha de Mauá, é uma distância muito grande para quem não consegue 60 imaginar. quilômetros, eu acho, Vitor, acho que é 60. Eu acho também que está em torno 60. disso, né? E para você ir e voltar. E veja, estudar, que é você angariar conhecimento e ainda você está com um monte de questionamento dentro de você, porque você deixou um outro sonho, um outro desejo ali atrás, que era ser jogador de futebol, mas a mãe dele chamou a atenção e falou, você precisa estudar. Vamos estudar, vamos desenvolver, porque é o caminho, né? Então, e outra questão importante, outro hábito importante, que essa distância não fez ele sucumbir. Pelo contrário,
Ele aprendeu com a dificuldade. Então, percebam que propósito definido, autodisciplina de ir e vir, de estudar, de se submeter aos estudos, né? E aprendendo com a adversidade são hábitos imprescindíveis para que você provoque uma coisa que é fundamental sempre na nossa vida: mudança. E tem uma coisa interessante, né, Vitor? Eu acho assim, essa questão dessa autodisciplina é uma coisa que se eu falar para você que eu nasci com isso, não foi, cara, não foi. Não. Eu fui construindo em cima da necessidade, né? Eu fui construindo em cima da necessidade. Eu sou um cara que eu digo muito assim, para os meus amigos, quem me conhece, até tem um cara aqui que é talvez um dos meus melhores amigos, tá na live, o Léo, que é um cara que me ensina muito e nós aprendemos muito junto, né? Isso é uma coisa muito bacana. Léo é aquele que você comenta sempre comigo, não? É ele mesmo, Léo Rodrigues, tá aí. Ô, Léo, já tô curioso para te conhecer, de tanto que esse cara fala de você. É um cara muito Obrigado importante. Pela sua presença. É um cara muito... Assim, eu digo assim, das oportunidades que a vida vai dando pra gente, né? Então, quando eu tava falando que eu entro na universidade, as coisas começam a mudar. E eu já até te contei isso, né? Eu tenho 3 grandes pessoas que grandes pessoas me influenciaram, mas assim, são grandes referências para mim, né? Sim. Uma é o professor Domingos, porque o primeiro emprego meu na educação física, eu trabalhei com o Marcelinho Carioca. E eu trabalhei na escolinha de futebol. Lembra que eu falei que eu queria ser jogador de futebol? Sim. E ali eu começou aprendi, na escolinha errada, mas tá tudo bem. Vai, segue, segue. Eu aprendi o que eu aprendi, levo de muita lição do Domingos. Essa questão do saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Ele era um cara que ele entrava na Vila Joaniza, entrava em Alphaville, sabia entrar, sabia sair, sabia conversar com as pessoas e principalmente ser respeitado pelas pessoas. Bacana. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil, você ganhar o respeito das pessoas do jeito que você é, com as suas deficiências, com os seus problemas. O outro grande, meu mestre, que até você viu lá na live, né? É o professor também Luciano Nardelli, que é o cara que me abriu as portas. Eu trabalhei muito tempo talvez alguém aqui na live até já saiba disso. A gente tinha uns eventos na praia, né? Que eram uns eventos na época chamavam Malhação de Verão, que era da Rede Globo. E ele me chamou para trabalhar. Até o Léo foi um dos que trabalhava com a gente, o Virgílio, o Fred, uma galera boa, o Fabinho, né? Uma galera boa que trabalhava. E ele, o Luciano, me ensinou essa questão do lúdico, de levar as coisas com mais tranquilidade, de ter tanta malícia nas coisas, que acho que também deve estar aí na live, que é um grande mestre do conhecimento, é um grande amigo, é meu compadre de casamento também, mas assim, então, são pessoas, fora as outras, mas são pessoas que você tem que ter como referência também, né? Então, assim, vejo essas pessoas, pô, eu quero ser parecido com esses caras, né? Então, isso é muito importante. Né? Eu tava falando um pouco do Léo, até que entrou. O Léo é um cara que também é espetacular, um cara que eu admiro. Eu sei que também é recíproco, isso é mais legal, né? É uma amizade que é recíproca e faz a gente perceber as coisas num contexto maior, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O relacionamento, ele é fundamental. E os modelos, né, as referências, mais ainda, porque o desenvolvimento, principalmente quando a gente está adquirindo conhecimento, né? A hora que você tem lá, que é o que você faz hoje, porque hoje você é um modelo, na hora que você levanta na frente dos teus alunos, os caras estão te ouvindo absurdamente, né? Então, os caras não estão ouvindo só o conteúdo que você tem para passar. Ele está ouvindo, ele está prestando, ou ele está absorvendo o teu comportamento, que é a tua essência. Então, é importantíssimo. E hoje eu percebo isso claramente. Eu tenho aqui dentro de casa, a minha esposa, ela atua na área de ensino também, né? Ela é pediatra e ela foi a primeira pessoa que me fez perceber na hora que eu comecei a desenvolver esse meu trabalho, e isso começa 7 anos atrás, de coach, de formação de coach, de quando você faz alguma coisa que você ama, que você se apaixona, mas eu não entendia. Então, ela ama ensinar. Como eu vejo o brilho
nos teus olhos também quando você ensina. Então, Né? Vitor, mas essa é uma história engraçada também, porque assim, ela une a questão do brilhar e a necessidade, né? E aí, quando eu tava continuando, e tem a ver com o que você está falando, eu trabalhava com o Marcelinho, e aí, só que eu ganhava muito pouco, eu ganhava muito, 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 muito pouco. Na verdade, qual que era a vantagem de trabalhar no Marcelinho na época? Era mais perto, era em Diadema. Então, era mais perto da faculdade. Então, eu conseguia uma carona para vir e economizava no transporte. Era toda uma logística. E aí, no meu segundo ano de faculdade, eu sou muito grato, imensamente isso. O Colégio Adventista, meu pai te conhecia algum pessoal do Colégio Adventista, tá tô falando o nome do colégio, né? Em São Bernardo. E ia inaugurar o colégio. Ia inaugurar o colégio, estavam precisando de um professor de educação física. Só que eu estava no segundo ano, naquela época podia dar aula, né? E aí me convidaram, cara, para dar aula. Imagina, eu tinha 17 para 18 anos. 18 anos. Caramba! E aí me convidaram para dar aula na escola, uma escola pequena, mas me convidaram para dar aula. Sim. E aí eu comecei a dar aula, e aí por essa história de fracasso, né? Entra uma coisa do fracasso. E eu não consegui me identificar muito com as aulas, porque ainda tinha aquela questão da educação física. E aí a minha diretora, ela me chama, a minha diretora me chama e fala finada também, infelizmente, morreu, a professora Deolinda, muita gratidão por ela. Ela me chama e fala assim, ó, eu nunca tive um professor tão ruim como você. Você é um péssimo professor, você não sabe dar aula, você não sabe lidar com os alunos, você, me arrasou, assim. Só que eu também, ninguém me ensinou, né? E aí eu fiquei arrasado. E, detalhe, eles pagavam 50% da minha faculdade. Então, além do salário que eu ganhava, eles pagavam 50% da minha faculdade. Então, E isso ia era ter uma muito, perda muito, muito maior. muito bom. E eu não podia perder aquilo. Sim, E aí sim. eu saí muito mal da sala dela, saí arrasado. E aí tinha uma coordenadora pedagógica, uma pessoa também muito capaz. Até a semana, por sinal, encontrei ela. Fazia muito tempo que eu não vi, encontrei ela no Facebook. Ela me viu, eu muito mal. Aí ela falou: ó, não posso ser mandado embora, expliquei também a situação. Aí ela falou assim: ó, é o seguinte, ó, só vai ter um jeito de você continuar dando aula aqui, se você estudar. Nós vamos dar o prazo você até julho. Ela me deu uma pilha de livros, assim. Elas eram mestrandas e doutorandas no Laboratório de Psicologia Genética na Unicamp. Então, elas Bacana. devoravam Piaget, né? E aí, o que eu comecei a entender aquela leitura daqueles livros? Eu falei, é a minha faculdade. Eu não queria... E aí, nisso, eu já estava envolvido na faculdade, já conhecia todo mundo, já brincava com todo mundo, já jogava no time da faculdade. Eu não queria parar na faculdade, porque se parasse a faculdade para mim, seria a morte, né? Eu já tinha Sim. bons amigos na faculdade, são amigos até hoje, né? Então, não podia. Você Então, se agarrou com unhas e dentes. E detalhe, eu nunca fui de ler. Eu nunca fui de ler. Né? Não é, eu queria jogar bola, lembra lá na infância? E aí, de repente, eu começo a comer os livros, né? Só que aí, quando a leitura te abre, né? Te amplia, né? E aí, eu sempre fui um cara muito criativo. E nisso, a escola tinha uma... E aí, como as coisas mudam, né? A escola tinha, na época, quem é mais velho da educação, talvez lembra. A professora Rosilene tá na live aí, é uma grande referência para mim da educação. Talvez a teoria de Piaget trabalhava com os cantinhos, né? Uhum. E na escola tinha os cantinhos em todos os conteúdos, em todas as disciplinas. E só não tinha educação física. E aí eu, malandramente, tentando pegar as coisas, eu percebi aquilo e comecei a fazer aquilo na educação física. Bacana. E aí a vida começa a mudar, né? Porque aí a minha orientadora que estava fazendo mestrando, estava estudando na Unicamp, gosta do trabalho, começa a falar do trabalho. Aí a orientadora da Unicamp vem até a escola e vê o trabalho. E quando ela vê o trabalho, ela me convida para ir para a Unicamp. Aí a vida começa a tomar outros rumos. Bacana isso. Vamos fazer... A Andréia Garcia, ela faz uma observação que ela passou por situações semelhantes que você Andréia Garcia é uma grande amiga, estudou comigo no SESI. Lembra da história do SESI? No SESI 406, Andréia Garcia, na oitava série. Hoje ela é uma grande educadora lá no Nordeste, uma grande educadora. Que bacana, muito bem-vinda, meu respeito, porque eu acho que a mudança que tanto a gente busca tá na educação. Eu acho que isso é claro e quem ensina é portador dessa boa nova e a importância de quem ensina faz a diferença na vida de quem tá ouvindo. Então, vamos fazer uma ressignificação. Eu, como coach, a gente trabalha sempre essa questão.
O mais importante, você usou a palavra fracasso, né? Vamos ressignificar isso porque eu acho muito importante. Todos os momentos da tua trajetória, lá de Mauá até aqui, você olhou isso como derrota temporária e não como fracasso, porque você não parou. O fracasso, quando você deixa ele se instalar em você, você admite uma derrota e você para. Não Exato. foi o teu caso. Então, é importante a gente nominar isso e entender que hoje o cenário que a gente vive dessa quarentena e o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui uma hora, o significado que a gente vai dar para tudo isso cabe a cada um de nós. A gente vai ligar a televisão, a gente vai ver um noticiário, a gente vai ver um posicionamento político de um jeito, um outro político de outro jeito e assim por diante. Mas o significado que eu vou dar para tudo isso é o que vai determinar a minha continuação. E você não parou em instante nenhum. Você, pelo contrário, diante dos momentos das suas dificuldades, das suas incertezas e até mesmo quando alguém apontou o dedo para você, você disse, puxa, eu tenho que me agarrar a essa oportunidade e eu vou me reinventar. Porque conhecimento sem aplicação nunca vai virar sabedoria. A gente pode ler milhões e milhões de livros, a gente pode saber, inclusive, por exemplo, literatura diversa ou até mesmo a Bíblia. Só que a sabedoria está em eu aplicar. E eu perceber que aquele conhecimento cabe para o aluno com aquele perfil, mas para o outro perfil do aluno, eu preciso fazer uma adequação. E aí que eu entendo que está a magia de você e a capacidade que a gente tem de você se desviar e você se reinventar o tempo todo. Então, a derrota temporária, só para eu finalizar, irmãozinho, a derrota temporária, eu já te devolvo, a derrota temporária, ela nos condiciona a continuar. Eu não paro. Eu nunca paro. Então, não existe o fracasso, existe a derrota temporária. E eu sigo adiante e eu vou conquistar. Você é prova disso, né? Eu gosto muito, Vitor, dessa ideia da oportunidade, entendeu? Vou ser bem franco com você, Vitor. Talvez a gente ficando mais velho, a gente ficando mais chato também, né? Mas tem uma coisa assim, eu não gosto de pessoas pessimistas. Isso é uma coisa que me... Não é que eu não gosto, eu tenho pena, né? Não é que não gosto, é uma palavra muito forte, né? Desculpa te interromper, mas a Andrea fez uma observação aqui que eu gostaria de compartilhar. O amor pela busca, Andrea Garcia, o amor pela busca de uma educação justa e igualitária para todos sobrepassa por todos os obstáculos que encontramos na nossa profissão. É isso. Continuando. Desculpa assim, te interromper. Eu vejo isso como oportunidade. Eu acho que não tem muito essa história de largar as coisas. Eu tenho um relato muito interessante, essa questão de oportunidade. Vou de novo citar o Léo, que é um grande amigo, né? Mas assim, é um cara que faz parte da minha vida, né? Eu já estava dando aula, e eu prestei um concurso público. E talvez quem é professor de educação física até lembra desse concurso. Foi um concurso que deu 30 mil candidatos, 4 mil vagas. Eu não lembro que ano bem que foi isso. Se alguém lembrar aí, pode até comentar aí. E eu prestei o concurso, eu estava trabalhando isso num outro colégio, estava no colégio que eu estou hoje, em outro colégio, trabalhando. E aí, cara, eu passei no concurso, passei em sétimo lugar. No concurso, passei bem, comecei a dar aula. Uma escola... E aí eu comecei a dar aula numa escola ali no Heliópolis, né? E essa escola, ela mudou... todo mundo fala, mas só para essa escola dentro do Heliópolis. Foi uma das melhores experiências que eu tive, né? Dando aula, gostei muito e tal. Mas chega uma hora que você também tem que pensar um pouco nessa questão financeira, na questão profissional, de alcançar novos patamares aí, né? Nossa. E aí
o Léo, eu já trabalhava com o Léo na escola, que até quero contar depois que eu entrei nessa escola, que vem de um fracasso que se deu em Vitória, que é onde estou até hoje. Ele fez uma conta comigo. Eu estava na sala dos professores com ele. Ele fez uma conta simples. Quanto você ganha aqui tal no ano? Quanto você vai ganhar tal? O que você quer? E naquele momento, assim, existe o tempo de você buscar o conhecimento, mas existe o tempo também de você usar o conhecimento, que é o que você falou antes. Não adianta estudar, ler tal, e não colocar em prática. Não resolvia nada. Então, começou uma situação de evolução na carreira, né? Sem então, dúvida. Foi muito importante isso. E quando eu estou te contando essa no colégio, porque assim, a gente está voltando só um pouquinho, eu entrei na faculdade, me formei, comecei a trabalhar, tal, estava nesse colégio lá em São Bernardo, e aí um dia eu estava jogando bola, e aí um cara me viu jogando bola e falou assim, eu queria jogar futebol no profissional, no Rio de Janeiro, tal. Eu, em 5 dias, larguei tudo, a importância da família, né? Mesmo com muita dificuldade, tá, minha mãe, eu perguntei para minha mãe, ela falou assim, isso sempre foi um sonho seu. Vai, se der tudo errado, fome você não passa. Você volta, você tem um pai, tem uma mãe. Pô, era o que eu precisava ouvir, né, cara? E aí aquilo foi de um amadurecimento muito legal. Porque eu fui, larguei tudo, pedi a conta, tava bem, tava na Unicamp, coordenava uma equipe de professores lá no Colégio Adventista, tal. Larguei tudo e fui. Quando eu fui, foi muito legal isso, porque eu consegui ver que, na verdade, o futebol não é isso que vende na televisão. Que engana muito garoto da periferia, muito garoto que sonha com um prato de comida. E hoje eu tenho uma outra relação com o esporte, inclusive. Eu gosto de zoar, eu tenho um grupo dos meus grupos de futebol, tiro sarro, brinco, eu gosto de atazanar, mas eu tenho uma outra relação com o futebol, né? Dessa questão de querer. E aí, quando eu volto, eu acabo o campeonato, até a gente ganhou lá o campeonato da Carioca, tal. Eu volto, eu não quero desistir, que eu não quero mais jogar futebol. E aí eu volto com uma mão na frente e outra atrás. Uma mão na frente, literalmente. E aí não tinha onde trabalhar, não tinha o que fazer. E esse colégio que eu trabalho hoje sempre foi o meu sonho, desde quando eu comecei a querer dar aula, né? Que é um dos grandes colégios que tem no Brasil, em São Paulo. E era meu sonho trabalhar lá, mas não tinha canal para entrar, né? E aí o Léo, eu falei com o Léo já trabalhava lá nessa escola, ele me leva o meu currículo lá, né? Ele leva o meu currículo, e Bacana. aí é muito engraçado essa história que vem o fracasso. Eu já tinha uma boa formação, então... Derrota temporária. Derrota temporária, exatamente. Aí eu fiz o processo seletivo, passei na primeira etapa, na segunda, na terceira. Na última etapa, ficou eu e um amigo, que é o Cláudio Jabuti, não sei nem se ele está na live. Contrataram ele. Aquilo para mim foi muito doído, porque assim, era o meu sonho na profissão, era entrar naquele lugar. E eu não consigo. E aí eu volto muito mal, mas assim, começo a querer ver onde eu errei, né? O que fazer para melhorar, tal. Mas Deus é bom o tempo todo também, né? Eu acredito, quem tem, não acredito, eu acredito. Quando eu trabalhava nesses eventos de praia, na temporada, pode tirar um troquinho, a gente precisava ganhar um troquinho. Aí o Fábio D'Angelo me liga. E ele é muito, muito gentil. Ele me ligou até com vergonha. Assim, ele falou assim, eram 22 aulas que estavam oferecendo e eu não consegui. Aí ele me liga e fala assim, Kleber, a gente tá ligando que não deu para contratar você, mas a gente está contratando, contratou outro profissional e eu tenho 2 aulas para te oferecer. Uma na terça e outra na quinta. Mas eu sei que você não vai querer, que você mora em Mauá, é muito longe, você não quer? Na hora veio de novo. Falei, é a oportunidade da minha vida, é o único jeito que eles vão me ver. E aí estou há 18 anos nessa escola, que só tenho gratidão pelo Colégio Santa Maria, onde eu trabalho. Né? Eu aprendi muito, evoluí, me fez estudar, me memória, né? A Cisterane é uma pessoa muito especial, Márcio, Beth, uma galera boa aí, Fábio, que me ajudou, Rosilene, me ajudaram muito. Se eu for contar aqui, tem um monte. E aí, assim, eu tenho que entrar num outro processo, né? Num processo de ser um melhor profissional, me capacitar mais, escrever melhor, falar melhor, e aí as coisas vão mudando no outro patamar. Você vê que... Cara, eu sempre me impressiono quando você relata isso, porque quando a gente começa a entender uma história de vida, hoje, muitas pessoas que conhecem o Kleber têm a marca do Kleber como professor do Colégio Santa Maria. Ele é o professor... Então, só uma dedo, é tão engraçado você falar isso,
Porque só no colégio o pessoal me chama de Kleber. Você acredita nisso? Ah, Não, é assim. Em Mauá é o Klebinho. Em Mauá todo mundo é o Klebinho. Minha família também. Mauá e minha família tem vários nomes, hein? Aí no colégio, na área da educação, é o Kleber. E no restante é o Catatal. bacana. É interessante. Desculpa te cortar. Deixa eu dar um oi aqui para a tia Lê. Oi, tia Lê, um beijo. Bom tê-la conosco aqui. A Dani também, Dani Escaciota. Um beijo, linda. Bem-vinda. Então, você percebe que hoje alguém fala com o professor Kleber lá na escola e por trás daquele oi ou daquela pessoa tem uma história que ele está aonde ele sonhou estar, ele está fazendo e um dia lá atrás ele desejou fazer o que ele estava fazendo. Ele pôs isso como propósito definido, foi em busca. Tantas pessoas como o Léo, você citou várias outras aí, a própria Andréia, pessoas que participaram da tua trajetória de alguma forma, né? E contribuíram. Então, mas dentro deste comportamento, dentro dessa estrada de vida, existe um porto onde eu chego, onde eu conquisto. Então, você conquistou estar aonde você está. E o grande desafio, que aí é o que fomenta o meu trabalho, é a gente continuar. Engraçado que você passou por várias situações, você falou a importância da família, você falou a importância das pessoas que participaram, você falou a importância da crença religiosa da tua mãe, de que maneira ela interviu. Então, é importante a gente reforçar a mensagem que um planejamento de vida, tal qual o teu, ele tem que contemplar as 5 saúdes. 5, saúde física, saúde espiritual, saúde profissional e financeira, saúde familiar e saúde social e intelectual. Então, percebe que no relato que você traz, você várias vezes passou por todas elas. Por quê? Porque não dá para a gente focar ou cuidar só de um ou deixar o outro de lado, porque nós não somos só um. Nós não somos só a necessidade material. E hoje a gente está vivendo isso na nossa pele. Porque hoje está todo mundo submetido a uma regra estabelecida pelo poder público que, salvo as funções essenciais, né, saem, mas outras não. Então, com a graça, várias e várias situações nos mostram que o exercício que a gente tem de continuar acreditando cada vez mais, de não parar, de entender que tudo isso que sucede nas nossas vidas são derrotas temporárias. E o que me mantém na reta é eu estar focado no meu propósito. E o propósito maior, qual que é? Foi um dia você conquistar o que você conquistou, porque você conquistou. Só que hoje são outros. Não, isso é o mais legal, Vitor. Isso é legal de pensar, né? Porque, assim, isso também acho que vai um pouco de cada pessoa, né? Eu sou um cara incomodado, cara. Eu sou um cara extremamente incomodado, assim. Até uma coisa interessante, assim. Eu tenho uns meninos lá do Brasília, na Várzea, no que eu brinco lá, e até quero mandar um abraço para eles. Porque é interessante. A cabeça, que não é pequena, né? A cabeça, ela pensa, mas você vai ficando mais velho, o corpo não vai ajudando. Mas isso incomoda. Isso incomoda. Então, não só isso, assim, ficar na mesmice incomoda. Viver de glórias do passado me incomoda. Né? Então, sim, assim, eu acho assim, eu sempre posso mais. E uma coisa que me dói quando eu ouço, acho que talvez seja veia de professor, né? Quando a pessoa fala assim, eu não sei fazer. E pronto. Claro, eu também não sei fazer um monte de coisa. Né? Você me ensinou a mexer no home broken, tô feliz pra caramba. Então, isso é uma coisa que eu não sabia. Eu vi aquele monte de gráfico, um monte de número, e eu tô aprendendo.
Mas, assim, sou especialista no negócio? Ainda não, posso vir a ser. Então, acho Claro. que isso, lá no livro que a gente leu, tá lendo, né? Tanto o sucesso quanto o fracasso, ele depende do hábito, né? Se você tiver o hábito de fracassar o tempo todo e só querer fracassar... Derrota temporária. Parênteses. A Andréa Garcia compartilhou outra coisa aqui muito bacana. Buscar a capacitação profissional e pessoal é imprescindível para obtermos os resultados que sempre almejamos na nossa vida. Perfeito. Lembrando que a questão profissional, ela está instituída numa saúde profissional, concomitante financeira, e quando eu falo de pessoal, ela é ampla. Hoje eu estava pensando, a hora que eu estava preparando o material para a nossa conversa, e uma coisa que me veio à mente foi muito interessante. Normalmente, quando a gente discute saúde física, a gente discute, que é a tua área, né? Educação física, tudo mais, a gente discute que a importância da alimentação e a importância da atividade física. E que os especialistas dizem, se vocês me corrigem se eu estiver errado, 70% é a parte nutricional e 30% é a atividade física. E eu acho isso, e eu fiquei pensando nisso para a gente compartilhar aqui, ela acaba resumindo a gente de uma maneira tão superficial, porque a gente entende que a nossa condição é comer e se movimentar. E a gente esquece de uma situação que é importantíssima, que é a comunicação. Quando a gente fala de uma comunicação sadia, que é o que a gente está fazendo aqui, buscando conteúdo, trazendo histórias de conquistas, de derrotas temporárias, de dificuldades de auxílio, de participação de família, que, diga-se de passagem, é ponto comum para todos nós. É importante a gente levar isso em conta, que a história que a gente está ouvindo do Kleber, a aura que a tua história, que cada um de nós estamos aqui, também existe. E a gente tem que dar esse significado para isso. Então, na hora que eu falo que 70% é nutrição e 30% é atividade física, eu esqueço da minha capacidade de essência, que é a parte emocional que comanda tudo. Então, né, Vitor? E aí, deixa eu só finalizar, irmão, só um minutinho. Aí, o que acontece? A minha parte emocional, ela é alimentada no meu pensamento. Então, eu sou responsável pelo que alimenta o meu pensamento. E você teve várias oportunidades, eu tenho certeza disso, de quando você estava lá na periferia, de você escolher outros caminhos. Vários dos teus amigos, como os meus, escolheram outros caminhos. E não foi legal. Mas tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado e tem que servir de lição, porque os caminhos que foram escolhidos, muitas vezes, acabam não tendo volta. Não tendo volta, exatamente. Porque na periferia, o apelo e a proposta para o caminho errado é constante. É o tempo todo. Eu sempre falo, né? O menino da periferia também tem vontade de ter o Nike, né? Também o menino da periferia tem vontade de ter o Nike. Entende? Então, eu acho que isso daí... Então, o que acontece, irmão? Eu sou responsável por alimentar o meu pensamento. Então, na hora que eu alimento o meu pensamento vai gerar a minha emoção. E essa minha emoção vai determinar a minha ação. Ora, a partir da minha ação, a gente discute isso várias vezes dentro da sessão, a partir da minha ação é o resultado. É o resultado que eu tenho. Então, eu alimento o meu pensamento, sentimento, emoção, ação e o meu resultado. Só que esse ciclo, ele se repete. Pablão, bem-vindo, irmão. Bom ter você aqui. Então, o que acontece? Ele se repete. Então, a origem, ela está sempre no nosso pensamento. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, é inspirador. O meu amigo Fábio, o que eu te falei, ele falou uma coisa muito legal, Vitor. Nem sei se ele está aí. Se tiver, eu vou até mandar um abraço para ele, um grande mestre. Ele fala assim, que a gente tem que ter sempre o pensamento fortalecido.
Ele fala sempre essa frase, a gente tem que ter sempre o pensamento, porque quando você fala dessa questão o que te impede de se movimentar é o pensamento. O que te faz comer que nem um doido é o pensamento. O que te faz é o pensamento. Eu não vou entrar nessa seara da psicologia, não sou tão profundo conhecedor disso aí, mas eu vejo assim, que acho que a gente tem uma possibilidade de trabalhar com as nossas histórias, né? As nossas boas histórias, né? E as histórias também que não foram tão boas. E isso te fortalece, né? Eu acho que uma coisa que está acontecendo legal nos nossos encontros é isso. Poxa vida, onde você pode chegar? O que você... Eu já sei. Mas às vezes a gente precisa do quê? De um empurrãozinho. E eu acho que é do humano isso, não é uma coisa... Sim, né? É do sim. humano, né? De ver... Eu brinco muito assim, né? Não adianta eu querer ter uma Ferrari se eu não tenho nem um Fusca ainda, né? São etapas, né? São pedacinhos, são pedacinhos. E eu vejo hoje muito da minha formação isso, né? Como profissional, né? Da necessidade... Hoje eu quero estudar, eu até digo que eu até estudo bastante, precisava estudar mais, mas a minha preocupação, assim, não é se eu estou dando boa aula, a minha preocupação é se o aluno está aprendendo, né? Então, o aluno está aprendendo, o que eu no meu âmbito de educador, adianta eu preparar a melhor aula do mundo, ou não aprendeu, não está fazendo, não consegue fazer. E muitas vezes a gente é assim também, né? A gente aprende, mas não põe em prática. Então não adianta eu ler a melhor live da internet e não colocar em prática, né? Eu tenho que colocar em prática, até para acertar ou para errar, para ver se dá certo, né? É isso aí. Irmão, a gente está nos minutos finais, Vamos lá. ainda não apareceu o aviso, mas eu queria te agradecer de antemão, agradecer principalmente a presença do pessoal que participou ativamente. Muito obrigado. A ideia e a proposta é a gente trazer uma história de vida que nem a tua, cheio de tropeços, cheios de conquistas, mas principalmente de ressignificar e entender que a gente tem uma oportunidade de recomeçar sempre, sempre. E quando a gente recomeça e quando a gente se dispõe a cuidar e alimentar cada vez mais dos nossos pensamentos, a gente, inevitavelmente, a gente vai conquistar e a gente vai chegar. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma, e aí eu deixo, falta 2 minutos, eu vou falar só mais um pouquinho, você finaliza. E aí, o que acontece? A gente vai passar dessa e a gente vai sair dessa com toda certeza. Se Deus quiser. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Atenção no alimento e no cuidado com os pensamentos. Visita lá nosso perfil. A gente tem um monte de conteúdo para ajudar a alimentar esse pensamento de uma maneira sadia. O Kleber me dá a honra, o Douglas e tantos outros me dão a honra de poder trabalhar com eles através do coach. E eu só tenho te agradecer, irmão. Que Deus te abençoe, te dê muita luz, muita força, gratidão. Na verdade, eu que tenho que agradecer, Vitor. Acho que quero agradecer primeiramente a você, né, por todos os ensinamentos aí, por todas as histórias. Acho que é muito legal, né, a gente aprender junto, né? Eu sou um cara que eu acredito na educação. E eu quero morrer pensando nisso. Eu quero morrer acreditando nisso, que a educação ela pode transformar, ela pode mudar. E às vezes ser educador não precisa ser só ser professor, às vezes é uma conversa com teu amigo, às vezes você tem algo a aprender, você tem sempre algo a ensinar e você tem sempre algo a aprender. Quando você coloca na tua cabeça que você já sabe de tudo, aí é o grande problema, né? Eu acho que a gente tem que tá sempre disposto, sempre aberto ao conhecimento, né? E a gente está vivendo um momento turbulento nesse Brasilzão nosso, nesse mundo, e a gente ser um pouco mais paciente, mais tolerante, ter mais tranquilidade, ouvir mais o outro. A gente ainda vive numa democracia, então a gente possa